Você já ouviu falar da Conjuração Baiana? Talvez esse nome tenha passado rápido por alguma aula de história no colégio. Talvez tenha sido chamado de Revolta dos Alfaiates e talvez você nem tenha dado muita atenção. Mas vou te contar. Se existe um movimento revolucionário no Brasil que merece ser lembrado com orgulho, é esse. E o mais curioso, a gente quase nunca fala dele. A Conjuração Baiana foi ousada, radical e, acima de tudo, popular, enquanto outras revoltas do período colonial tinham ares elitistas. Essa nasceu do povo, da rua, do suor de quem costurava, marchava, escrevia e sonhava com liberdade de verdade. Não aquela liberdade que troca o rei de lugar, mas que muda a vida das pessoas comuns. A gente está em 1798, o mundo está fervendo. A Revolução Francesa já tinha derrubado a monarquia e espalhava os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade por todos os cantos. O Haiti, ali no Caribe, dava seus passos para se tornar a primeira república negra das Américas, nascida de uma revolta de escravizados. E no Brasil? Bom, o Brasil ainda era colônia de Portugal. A capital já não era mais Salvador, mas o peso da cidade ainda era enorme. A Bahia pulsava cultura, comércio, contradições e injustiças. Ali, entre as ladeiras e os becos, a desigualdade era gritante. De um lado, uma elite branca portuguesa ligada ao comércio, ao clero e ao governo. Do outro, uma maioria formada por negros, mulatos, trabalhadores urbanos, soldados pobres e escravizados. Eram esses que faziam a cidade funcionar, e eram justamente esses os mais explorados. E não era só uma questão de classe. A questão racial era fortíssima. A escravidão era a base da economia, mas mesmo os negros livres enfrentavam um sistema que os colocava à margem o tempo todo. Os soldados não recebiam salários decentes, os impostos comiam o pouco que o povo ganhava e os preços dos alimentos estavam cada vez mais altos. Vivia-se numa panela de pressão prestes a explodir, e explodiu. Não do nada, claro. Esse movimento foi sendo gestado aos poucos, nas conversas entre amigos, nas oficinas, nos quartéis, nos becos. E em vez de só reclamar, esse pessoal resolveu agir. E é aí que entram os protagonistas da história. Gente como João de Deus Nascimento, um alfaiate respeitado, Manuel Faustino, também alfaiate, jovem e cheio de ideias, Lucas Dantas e Luiz Gonzaga, dois soldados que estavam de saco cheio da exploração. Esses caras, junto com outros, começaram a articular um projeto de mudança. E não era qualquer projeto. Eles queriam criar uma república na Bahia. Sim, uma república. Não era só expulsar os portugueses. Eles queriam acabar com a escravidão, abrir o comércio, aumentar os salários dos soldados, garantir educação e transformar a sociedade numa coisa completamente nova. Não era um movimento moderado, era revolucionário de verdade. E como eles tentaram espalhar essas ideias? Com panfletos. Simples, diretos, colados nos muros, deixados em locais estratégicos, entregues de mão em mão. Os panfletos falavam de liberdade, de igualdade, de república, de fim da escravidão. Inspiravam e provocavam. O povo lia, comentava, sonhava e, claro, a repressão veio logo atrás. O governo colonial, sempre de olho em qualquer movimentação perigosa, começou a investigar. Descobriram os panfletos, seguiram pistas, prenderam suspeitos. E aí começou a perseguição. Mais de 40 pessoas foram presas. Muitos eram trabalhadores humildes. Alguns poucos eram membros do clero ou intelectuais, mas a base do movimento era o povo negro, mestiço e pobre de Salvador. Sob tortura, alguns presos acabaram delatando os companheiros, mas mesmo assim, muitos resistiram, não entregaram ninguém, morreram defendendo seus ideais. Os 4 nomes mais lembrados até hoje são os que pagaram com a vida: João de Deus, Manuel Faustino, Lucas Dantas e Luiz Gonzaga.
Eles foram condenados à morte, enforcados em praça pública e depois esquartejados. Suas cabeças foram expostas em postes para servir de exemplo. Era o recado claro do poder. Quem desafia, morre. Mas a ideia deles não morreu. O que eles fizeram foi corajoso demais para ser esquecido. E ainda que a Conjuração Baiana tenha sido derrotada militarmente, ela deixou marcas. Mostrou que havia, sim, no Brasil colonial, um povo consciente, que pensava, que se organizava, que queria liberdade para todos. Não era uma liberdade decorativa, só para os ricos. Era a liberdade que incluía negros, pobres, soldados, mulheres, trabalhadores. A liberdade que metia o dedo na ferida do racismo, da escravidão, da desigualdade. Uma liberdade que incomodava porque era real. E por que será que essa história foi tão apagada ao longo do tempo? Talvez porque não fosse conveniente. A Inconfidência Mineira, por exemplo, virou símbolo nacional, mas era um movimento de elite, cheio de ambiguidades. Já a Conjuração Baiana era popular, racializada, subversiva. Não cabia nos livros de história do Brasil Império. Não cabia no projeto de identidade nacional forjado depois da independência. E por isso foi deixada de lado. Mas a história tem dessas. O que é abafado, volta. Hoje, cada vez mais pesquisadores, professores e ativistas têm resgatado a Conjuração Baiana como um momento essencial da nossa trajetória. Não dá mais para ignorar o papel dos negros e negras na construção da ideia de liberdade no Brasil. Não dá mais para fingir que essa história é só de brancos bem-nascidos. A Conjuração Baiana também nos faz pensar sobre o Brasil de hoje. Quanta coisa mudou, quanta coisa continua igual. Ainda temos uma sociedade profundamente desigual, com concentração de renda, racismo estrutural, falta de acesso a direitos básicos. Ainda temos vozes populares sendo silenciadas, movimentos sociais sendo criminalizados, lideranças negras sendo ameaçadas. A pergunta que fica é: estamos honrando o legado dos conjurados baianos ou seguimos repetindo o mesmo ciclo de exclusão? Conhecer essa história é fundamental, não só para dar nome aos verdadeiros heróis, mas para entender de onde a gente veio e para onde ainda pode ir. Os homens e mulheres da Conjuração Baiana sonharam com um Brasil livre de verdade. Um Brasil onde todos pudessem estudar, trabalhar, viver com dignidade, onde a cor da pele não fosse condenação, onde a riqueza não fosse privilégio de poucos, onde a república significasse igualdade de fato e não apenas no papel. Eles sabiam que talvez não fossem ver esse sonho realizado, mas mesmo assim lutaram, plantaram uma semente. E essa semente ainda pode florescer se a gente souber cuidar dela. Eles não tinham rede social, não tinham celular, não tinham mídia, mas tinham coragem, tinham ideias, tinham uma visão de futuro. E é isso que os torna tão importantes. Você aí que está me ouvindo, talvez esteja se perguntando: tá, mas o que eu faço com essa informação? Bom, o primeiro passo é não deixar essa história morrer. Fale sobre ela, pesquise mais, questione o que você aprendeu na escola, compartilhe com seus amigos. Entenda que o Brasil é muito mais do que os nomes que colocaram nos feriados nacionais, que a verdadeira revolução talvez tenha começado nos becos de Salvador, nas mãos de um alfaiate negro, num panfleto colado no muro. A Conjuração Baiana é um pedaço esquecido do nosso passado que precisa voltar para a mesa, para o debate, para a consciência coletiva, e não como curiosidade histórica, mas como inspiração. Porque enquanto houver injustiça, enquanto houver desigualdade, enquanto houver silêncio, vai haver gente disposta a resistir. João, Manuel, Lucas e Luiz não estão nos livros de forma justa, mas estão na memória de quem quer transformar. E a memória, meu amigo, é uma forma poderosa de resistência. Se essa história te tocou, se te fez pensar ou até se revoltar, então não deixa esse vídeo morrer aqui. Curte, comenta,
compartilha com quem precisa conhecer a verdadeira história da conjuração baiana e, claro, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse, porque aqui a gente resgata o que a história tentou esconder. Escreve aí nos comentários o que mais te impressionou nessa revolta. Você já conhecia os nomes dos conjurados? Vamos fazer barulho por quem tentou nos dar voz séculos atrás. Até o próximo vídeo!